Olá, vamos dar continuidade então à nossa aula de seleções. Até na aula anterior nós trabalhamos com o laço magnético, exportamos inclusive aquele vídeo. O próximo laço que nós vamos ver aqui, o poligonal, será o magnético. Ele já tem aquele ímã ali justamente pelo fato de que ele vai capturar os pixels da nossa imagem. Por exemplo, se eu quisesse trocar aqui o fundo dessa imagem do Coliseu para colocar um fundo de nuvens. Então eu vou desbloquear aqui a camada e com o laço magnético eu vou clicar onde eu marco o primeiro ponto. Então eu deixo clicado aqui, Magnetic Lasso. Como que ele funciona? Eu não preciso nem apertar o botão esquerdo do mouse, eu só vou clicando, ó, ele vai subindo e ele vai verificando a diferença dos pixels. E ele vai criando pontos. Caso eu erre e trague para cá, assim, não tem problema. Eu vou pressionando o backspace, certo? E ele vai retornando os pontos até chegar naquilo que eu quero. Esta é uma ferramenta que, se você tiver aquela mesa digitalizadora, aquela que eu comentei na aula anterior, tal, ajuda e muito. Olha, numa cena igual a essa, onde eu tenho um problema maior até, ó, de um problema menor de contraste, é muito simples de ser feito. Aí o que eu faço? Posso trazer aqui para cima, trago para cá, e quando eu vou ao final, eu fecho. Ah, faltou uma partezinha lá em cima, não tem problema. Como nós vamos trocar o fundo aqui, eu simplesmente vou pressionar Delete. E vou repetir o processo aqui assim. Tá? Ah, mas está mais difícil aqui agora, não tem problema. Traz para cá e faz lá por fora. Se ele não conseguir fazer nessa parte aqui, aí eu venho com o laço, que nós já vimos, e faço isso, ó. E vou excluindo. Então, às vezes você vai precisar trabalhar mais de uma ferramenta para poder chegar naquilo que você quer. E vai dando zoom. É claro que eu tenho aqui, ó, vou deixar em 100%, que agora eu teria outras ferramentas para poder fazer essa correção aqui. Mas eu vou usar o laço aqui para que a gente possa ter como exemplo o uso dele e como ele também é útil. Tá? Aqui, como é uma construção antiga, até o fato de eu passar um pouquinho, tirar uma partezinha, ele não vai ser tão prejudicial. Tá? Tem só que tomar um pouco de cuidado com isso. Essas partes azuis aqui eu não vou mexer e vou vir para cá agora. A ideia aqui, volto, é usar o laço magnético. Ó, por quê? Porque eu tenho um contraste muito grande aqui, que vai justamente facilitar o meu processo. Quero lembrá-los, nós vamos ver ainda outras ferramentas de seleção nesta aula, que eu tenho ferramentas mais fáceis de lidar com isso. Então, pressiono Delete, venho para a próxima janela, tá vendo? Ele vai entender os recortes ali, até porque eu tenho uma imagem aqui boa, né, para poder fazer isso também. Isso é uma coisa que conta muito. Se você tiver uma imagem de baixa qualidade, ela vai ser mais difícil de fazer esse tipo de seleção. Opa, deu uma escapada ali, é que eu estou com o mouse, eu não peguei a minha mesa. Tá, então o mouse, ó, o legal é que aqui eu tenho um contraste tão grande que mesmo eu saindo um pouco, ó, ele se mantém. E acho que tem mais uma janela só, né? Então, beleza. Ó. Ah, errei demais. ESC e começa de volta. Funciona o Shift aqui, funciona o Alt para tirar a seleção. Funciona tudo igual. Tá? Funciona igualzinho que nós já vimos até anteriormente. Deleta. Tá. Beleza. E agora? Agora eu simplesmente preciso de uma imagem para pôr de fundo. Então vamos entrar aqui nas nossas aulas. Eu vou pegar um do bitmap aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma nuvem fácil aqui para isso. Pô, pode ser, ó, até do senhor empinando pipa. Eu vou mudar o nome aqui. Homem pipa. Tá? Mas acho que eu tenho outros. Olha, aqui não está muito claro. Ali tem um papagaio, eu não quero
usar ali. Eu tinha separado até um céu bem bonito para a gente trabalhar, mas pronto. Vou pegar aqui o da paisagem 6, ó, que tem umas nuvens. Do 22 aqui, que está um pouco mais interessante. Vou arrastá-lo até o meu Photoshop. Com o Alt vou pressionar para ficar bem maior. E vou jogar para trás. Aí, logicamente, ferramenta de seleção, né? Vamos diminuir um pouco aqui. Ah, mas tem uma árvore que apareceu ali. Não fica muito legal aquela árvore no Coliseu, né? Numa outra situação não teria problema. Ó. E tá lá. Eu posso até girar isso aqui, se eu não quiser, para que apareçam mais nuvens, ó. Eu giro um pouco mais. E pronto. Tá lá. Eu tenho um novo céu no meu Coliseu ali. Então vocês viram que ela é muito fácil de ser utilizada, tá? Então com isso a gente fecha esse grupo. Vamos fazer um outro exemplo. Vou fechar aqui o Coliseu e vou pegar essa imagem aqui. Eu quero trocar a água dessa piscina, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, onde tem o maior contraste, que é entre o braço da menina e a raia, e vou fazer aqui a seleção. Ali ficou um pontinho a mais, vamos voltar. Sempre, ó. Aquele ponto ali não precisava ter sido criado. Aqui no cabelo dela vai ter um pequenino problema, eu vou cortar um pouco mais para cá. Aqui ficou fora um pouquinho. Voltamos mais um pouco. Nossa, o mouse está escapando bastante aqui. E aqui eu vou cortar até aqui mais ou menos. E aqui eu já vou fazer assim, ó. E vou fechar. Por quê? Porque agora eu vou mudar para a ferramenta laço poligonal. Com a tecla Shift eu vou clicar aqui, com o Shift pressionado. E vou trazer em linha reta até aqui. Depois eu pego por fora aqui mesmo, ó, vou clicando até fechar minha seleção. Então agora eu tenho uma seleção em volta da menina. Eu vou no menu Select, Modify Feather de uns 5 pixels apenas. E novamente Select Inverse. Agora o que está selecionado é a piscina e não a menina. E eu quero esverdear um pouco essa água. Reforço, veremos com mais atenção à frente. Mas eu já vou entrar aqui, ó, nesse botãozinho. Vocês vão ver tanto isso aqui antes que quando eu chegar nessa aula vai ficar até sem graça, né? Eu vou criar aqui nesse botãozinho que permite criar uma camada de ajuste. Vou pegar aqui, ó, Hue Saturation. E eu simplesmente vou puxar aqui um pouco, esverdeando um pouco mais a água. Vou dar um pouco mais de claridade e tirar um pouco da saturação. Feito isso, tá lá a água azul e a água um pouco mais esverdeada, sem prejudicar em nada a textura da minha foto. Mas qual foi o objetivo aqui? Mostrar que eu posso unir duas ferramentas para chegar ao resultado que eu quero. Observem que não mexeu na textura da foto da menina, não mexeu na textura do biquíni dela, nem nada, e nem na água, apenas mudou um pouco os tons. É claro que para isso ele gera aqui uma máscara, coisa que veremos mais à frente. Legal? Partindo disso, nós vamos então para esse grupo aqui. Object Selection Tool, Quick Selection, Magic Wand, e consequentemente vamos trabalhar essas duas aqui também. A Object Select Tool, eu posso dizer que é aquela ferramenta que quando aparece, para quem já estava usando o Photoshop há bastante tempo, foi aquele uau! Tá? Ela veio no 2020. Por quê? Eu vou começar pela Magic Wand, depois eu volto nessas, tá? A Magic Wand é a mais antiga, então para isso eu vou usar essa imagem aqui chamada Polaroid. Qual que é a ideia da Magic Wand? Ou varinha mágica. Ela captura de acordo com os pixels. Então ele pode ter uma tolerância 0, que aí ele pega praticamente nada na imagem, ó. Tá vendo aqui ainda pegou um pouquinho mais, aqui ele ainda pega, mesmo no preto você vê que tem falhas, ó, ou aqui. O padrão da tolerância dela é 32, então aqui já ficou um pouquinho melhor. No amarelo e no preto praticamente perfeito.
E o máximo é 100. Aqui para mim o 100 está mais do que aquilo que eu preciso. Qual que é a minha ideia aqui agora? Usar esse recurso da Polaroid e com a varinha mágica colocar imagens, tá? Atrás dessa parte. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser desbloquear aqui. Eu vou clicando e vou deletando. Pronto. O que eu fiz? Ctrl D para desfazer a seleção. Eu criei buracos ali. Agora, então, eu vou aqui 1, 2, 3, 4, 5. Vou dar um File, Place Embed. Eu vou achar minha pasta Lot aqui e vou pegar 5 modelos. 1, 2, 3, 4. Vou pegar uma daqui de baixo. 5. E dou um Place. Aí o Photoshop me pergunta, eu simplesmente vou pressionando Enter. Mas ele não trouxe todas. Espera aí, deixa eu ver o que houve aqui. Deixa eu excluir de volta. File. Place Embed. Vamos lá. 1. Ah, eu tinha apertado Ctrl. 2. Ah, não, é o Shift. 2. Ah, ele não está permitindo fazer o place desta forma. Ó, isso é uma coisa que eu não tinha visto nessa versão. Então, tudo bem. Eu vou vir aqui. Se ele não vai por bem, nós vamos por mal. Então, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. E arrasto todas elas de uma vez só para cá. Pronto. Estão todas as fotos ali. Só que agora eu faço isso. Eu vou pegar todas elas aqui. Posso usar o Shift para selecionar tudo. Ctrl T. Vou diminuí-las de modo que elas caibam mais ou menos dentro desse espaço. Pressiono Enter. Coloquei a primeira ali. Vou pegar essa aqui de baixo. Shift um pouco a seta para o lado. Vou jogar lá naquele canto. Ela vem para cá. Para ela caber ali e ficar certinho, eu dou um Ctrl T, vou um pouco mais para cima, giro e posiciono ela onde eu quero, mais ou menos. Pronto. Essa aqui é a minha terceira. Vou trazer ela para cá. Novamente, Ctrl T. E vou deixar ela mais nessa parte aqui. Tá? Aí. Enter. Vou para essa aqui. Puxo para esse lado. Agora eu vou jogar lá no canto. Ctrl T. E a última, vou puxar um pouco mais para cá. Ctrl T. E giro ela. Posso diminuir um pouco, gire um pouquinho menos e Enter. Claro que parece que ficou estranho. Então eu pego a minha imagem da Polaroid que já está recortada e arrasto. Ó, conforme eu vou arrastando, ele vai fazendo aquela linhazinha azul e solto acima de todas elas. Ah, mas essa aqui ficou um pouco fora. Clico sobre ela e agora eu ajeito. Ah, essa aqui ficou, dá para deixar um pouco maior. Ctrl T. Aumenta um pouquinho, aumenta um pouquinho. Se você clicar e ele não selecionar a camada automático aqui, tem que marcar essa opção Auto Select para poder fazer isso. E aí vocês estão vendo como foi muito rápido. A gente levou 2 minutos para poder fazer isso, para colocar cada foto ali dentro usando a varinha mágica. Então, a ideia da varinha mágica é justamente isto, é fazer com que pixels muito próximos e com bastante contraste, que era ali o preto e o branco, possam ser retirados facilmente. Eu vou dar um salvar aqui nessa opção, vou deixar isso aqui salvo no meu computador, logicamente. Aulas exemplos, vamos lá. Essa é a aula 05, varinha mágica. Beleza. Por que eu pulei? Porque eu vim para essa aqui. A outra ferramenta que surgiu depois dessa foi a Quick Selection Tool. Qual que é a ideia? Selecionar, só arrastando o mouse, ó,
e ele vai detectando os pixels. Só que acontecia dela pegar mato, aí eu tinha que voltar, ela já é com um sinal de mais, aí eu tinha que usar o Alt para tirar aquilo que eu não queria. Não que fosse um bicho de 7 cabeças. Mas a própria Adobe, analisando isto, ela já criou automaticamente esse botão aqui, ó, Select Subject, que quando eu clico, ele analisa a minha imagem, tem que ser uma imagem semelhante a esta, com bastante contraste, e olha que ele praticamente selecionou quase tudo. Observem que ele perdeu algumas coisas aqui, e aqui ele pegou uma parte que também não precisava. Então ele também tem falhas. Sabendo disso, então, a Adobe liberou o Object Selection Tool, que pode ser retangular ou laço. Nessa imagem eu vou fazer ela retangular. Ele vai analisar a imagem e olha a seleção que eu tenho. Se eu der um Ctrl J aqui, eu tenho um outro cavalo praticamente idêntico. Tá? Simples assim, simples assim. Certo? Deixa eu pegar uma outra imagem, um pouquinho, talvez mais... Olha, essa aqui. Eu vou chamar ela de modelo praia, tá? Eu sempre gosto de dar nome nas fotos, ó. Eu quero tirar só ela da praia. Eu simplesmente faço isso. Pronto. Puxa, agora eu posso dar um Ctrl J e colocar uma outra imagem de fundo, tá? Eu posso pegar uma outra imagem de fundo, uma imagem, por exemplo, não tem muito a ver, né? Uma praia com essa paisagem, mas se eu quisesse, ó, colocar ela ali, vamos só aumentar aqui. E jogar para baixo. E eu tenho ali, claro que eu ainda tenho contraste de luz e um monte de coisa que tem que ser revisto. Mas eu consigo trabalhar tranquilamente nisso, fazer desta forma. Isso é legal que às vezes você pode pegar essa imagem, mudar a transparência, colocar num outro tipo de mudança. Até mesmo eu quero dar um bronzeado maior nela, só joga um overlay, que a gente vai ver modos de mistura mais à frente. Tá vendo? Ó? Eu tenho a mesma foto sobre ela mesmo, né? Se eu jogar um multiply, ela fica muito mais bronzeada. Ó. Então se eu preciso mostrar um bronzeado, que isso aqui é o normal, eu simplesmente venho aqui e dou uma escurecida. Ó. Tanto no multiply, o lighting vai ficar mais claro, e não tão bronzeado eu uso um overlay. Certo? Então, ó, aquela normal, aqui eu posso dar um bronzeado bem mais forte, ou jogar aqui num overlay, que seria mais ou menos como se fosse uma folha de papel vegetal, vamos dizer assim. E aí eu tenho então a minha imagem totalmente bem trabalhada para isso, certo? Pô, professor, dá para brincar bastante coisa aqui, então dá, ó, eu poderia deixar ela numa silhueta, mexer só com aqui, ó, deixar não tão forte, ou até brincar aqui com as opções que ele me dá, tá? Não é o caso para esse momento, o overlay aqui cai muito bem, porque ela tá meio pálida realmente, né? E aí quando eu aplico um overlay, ele deixa ela um pouco mais, com mais textura, vamos dizer assim. Legal? Essas imagens, todas elas vão estar lá no Drive para vocês usarem. E é claro que uma das grandes coisas, um dos grandes desafios, é recorte de cabelo. Tá? Existe uma série de técnicas para recorte de cabelo, existe uma série de partes bem importantes que podem ser colocadas. Se vocês procurarem no Google, vai ter muita explicação de como trabalhar isso. Mas eu gosto muito de trabalhar do seguinte, eu prefiro pegar aqui o Quick Selection Tool e aí eu faço isso. Tá vendo que eu selecionei o rosto dela ali bastante, eu vou pegar um pouco de cabelo aqui. Eu não me preocupo muito com a seleção, tá? Posso até passar um pouquinho mais para cá, aqui. Legal. Tá vendo que faltaram alguns fios? Não tem problema. Aqui tá certinho, aqui tem um pouquinho a mais, eu só vou tirar ali e aqui eu vou acrescentar. Eu já posso tirar um pouquinho desses brancos, mas aqui eu tenho que acrescentar. Então ele acaba ficando um pouquinho fora, né? Aqui tem um branco também que eu não preciso. Aqui também não. E aí, feito isso, eu vou usar esta opção
Select and Mask, ou selecionar e mascarar. Ele vai abrir uma outra tela para mim, onde ele já vai me trazer aqui o cabelo, já num fundo transparente. Tá? Eu tenho algumas ferramentas aqui, eu tenho meu Refine Edge, que aqui eu vou dar um zoom, ó, que o nome já diz o que ele faz. Tá vendo que o cabelo aqui está um pouco fraco? Eu passo, ó, o Refine Edge em cima daquele cabelo, ó. Eu escapulho, vou dar um Ctrl Z mais uma vez. O que é o Refine? Aqui também, a caneta do tablet te ajuda demais, tá? Refine Edge seria refinar as arestas. É como se ele estivesse pintando de volta nessas partes que estão falhas. Como aqui. Eu gosto de mudar um pouco aqui o modo de visualização. Eu tenho aqui, ó, o Onion Skin, que seria casca de cebola. Eu posso ver a marcha de formigas, como eles chamam. Eu acho horrível esse nome. Em Overlay, que eu acho que é o melhor. Num fundo cinza, num fundo branco, só a máscara ou conforme na camada. Por que eu gosto do Overlay? Porque o vermelho eu sei que é aquilo que tem que sair. Então, por exemplo, aqui, ó, eu preciso tirar essa parte. Eu posso também repintar com essa ferramenta aqui. Isso quer dizer que se eu pressionar o Alt, eu também posso tirar esse excesso aqui. Você pode tirar esse excesso. Tem problema, que ele vai tirar um pouco mais aqui. Porque depois eu volto nessa ferramenta e eu vou pintar aquilo que eu quero. Como eu também posso passar em cima daquilo que eu não quero. Então, uma coisa que eu já vou adiantando. Recortar cabelo no Photoshop não é algo de tecla pirlim pim pim, tá? Não existe isso. Eu vou até aumentar um pouco aqui ela. E eu vou fazer um pouco mais rápido, tá? Para a aula não ficar longa. Mas o ideal é vocês irem fazendo, pintando aos poucos, tá? Para que o cabelo fique legal. Então aqui eu vou forçar um pouco a barra. Alguns alunos sempre me perguntam, professor, mas se eu fizer um recorte melhor lá antes, ajuda? Claro que sim, e muito, tá? Um dos maiores mestres de Photoshop no Brasil, que é o Alexander Keys, ele adora usar essas técnicas. Tem muita gente que fala, ah, mas nesse fundo é fácil recortar o cabelo. Eu quero ver recortar o cabelo num fundo com paisagem atrás. Então vamos deixar uma coisa bem clara. Trabalho profissional, você vai trabalhar com foto profissional. Se você tiver que ficar corrigindo um fundo com sujeira atrás, gente, o problema está na foto, não está no tratamento. Ah, mas às vezes acontece. Claro que acontece, mas o que eu digo é, procurem trabalhar com fotos profissionais. Tá? Eu sei que o mundo perfeito, às vezes que eu estou citando aqui, às vezes não existe, mas a ideia é essa. Eu já recusei trabalho de foto ruim. Por quê? Porque eu sabia que eu não ia atender o cliente da forma como ele precisava, ele ia ficar insatisfeito, tá? Às vezes ele não queria pagar pelo valor do trabalho, porque também nós temos esse problema muito grande hoje em dia, de pessoas que acham que não precisam, certo? Criou-se um mito em volta do Photoshop também, que tudo é muito rápido e muito fácil. E assim, vocês estão na nossa 5ª aula. Isso deu praticamente 2h30 de curso. E eu posso ter certeza, vocês já começaram a ver que a coisa não é um bicho de 7 cabeças, mas também não é um tecla aleluia, né? Não existe esse botão corrigir foto, não existe um botão acertar cabelo, tá? Outra coisa, isso aqui exige equipamento. Se você começar a mexer na tua foto e ele demorar para responder, como está acontecendo aqui agora, é porque a memória que ele está usando para tal já está bem no limite. Como eu estou usando aqui também, eu vou até fechar esse programa aqui, tá? Tinha um programa de e-mail ali aberto para liberar um pouquinho mais de memória. Ele começa às vezes da falha, tá? Aí o passo é para e retorna tudo, tá? Deixa eu ver se tem mais algumas coisinhas aqui que ainda não ficaram. Não, é isso mesmo. Pronto. Aqui, ó, eu vou diminuir um pouquinho
E eu vou passar muito leve na pele dela só para dar uma acertada. Beleza. Agora vamos ver como que ficaria num fundo preto. Branco, preto. A máscara em layers. Tô vendo que ele tem algumas falhas aqui. Então agora eu já consigo também já vou deixar aqui em layers. E vou... Ó, aqui por exemplo eu já consigo pintar de volta. Tá vendo onde que eu vi que ficou falha? Eu já consigo pintar de volta. Para deixar ele bem marrom. Tá? Senão esse cabelo vai ficar com falha lá depois. Mas antes disso eu vou marcar isso aqui, ó. Output Settings, Decontaminate Colors. Ele já vai dar uma encorpada melhor no cabelo. Tá? Ele vai dar uma encorpada melhor aqui já, olha a diferença. Sem e com. Ele dá uma encorpada já maior. E aqui seria um trabalho, novamente, como eu falei para vocês, bem de formiguinha. Sabe? De trazer de volta algumas partes ali. Tá? Eu não vou fazer tudo do zero, porque senão haja tempo. Nós já estamos com quase 30 minutos de aula. Eu procuro manter os 30 minutos. E eu tenho uma outra coisa que eu posso usar que vai ajudar um pouquinho. Beleza. Aqui ele me pergunta como que vai ser o Output To. Eu vou criar uma nova camada de máscara e vou dar um OK. Então o que ele faz para mim é isso, ó. Ele cria uma máscara aqui. Ele oculta o background e cria uma máscara. Vamos colocar uma imagem de fundo aqui agora. Para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o meu Photoshop. Eu vou vir aqui o Window Extension Pexels, que eu mostrei já na primeira aula para vocês. Opa, ele pediu meu login aqui. Deixa eu pôr aqui de volta. É que depois daquela aula eu... deixa eu ver. Aí. Eu mudei o meu Photoshop, eu atualizei ele. Vamos pôr aqui, recente, não. Popular aqui. Eu vou pôr, ó. Background. Tá, vou mandar ele buscar um background qualquer. Ó. Deixa eu pegar aqui. Eu gostei desse, na realidade, desse aqui, ó. Cliquei sobre ele. Ele vai fazer o download. Mas vocês podem usar qualquer imagem, tá? Beleza. Vamos só tirar o Pexels daqui. Ops, ele colocou como uma... Olha só, eu tava com a minha máscara e ele colocou essa imagem como se fosse um clipping mask. Tá, vou dar um release aqui nele, tá? Nós vamos ver isso mais pra frente. E tá lá, ó, a minha foto no fundo. O que eu ainda posso fazer aqui, que algumas pessoas fazem, é chamar aqui a opção e eu faria uma seleção mais ou menos, ó, vou pegar do background dessa aqui e eu faria uma seleção mais ou menos aqui assim, ó, buscando pegar só mais o cabelo dela, certo? Mas dessa parte em branco aqui, dá um Ctrl J e eu jogo para cima desse aqui, ó. Ele vai ficar assim, só que o cabelo se corrige, só que daí eu mudo aqui para Darken, Multiply se eu quiser muito forte, mas o Darken já me corrigiu ali, ó. Tá vendo? Ó, falhas que eu tinha no cabelo ele corrigiu. Então eu vou repetir esse processo porque é muito bacana. Eu seleciono aqui, pego o laço e faço uma seleção em volta do cabelo dela. Tá vendo que eu estou tentando evitar de pegar muita coisa do rosto. Na camada background. Então, um Ctrl J ele vai duplicar. Jogo para cima de tudo. Ele vai ficar com aquele branco. Não tem problema. Mude aqui, ó. Para Dark, eu vou pôr em Multiply. E eu vou diminuir o fio. Por uns 30%. E agora eu tenho, ó, as falhas no cabelo.
corrigidas. Ah, mas ficou um pouquinho aqui. Eu vou ter que ensinar vocês um pouquinho uma outra técnica. Eu vou ter que fugir, não tem como, tá, gente? Pegar aqui a borracha. E eu vou só mudar aqui, ó, na configuração dela, o hardness dela para 50%. Que é para ela ficar um pouco mais suave. Fecha a colchete para aumentar o tamanho. E na camada aqui, que eu vou nomear ela para cabelo, eu vou fazer uma pequena correção. Aí. Pronto. E aqui também ficou um pouquinho a marca do rosto. Ó. Tá aí. Dessa forma, eu tenho um recorte de cabelo quase que perfeito. Teria que fazer com mais cautela, mais cuidado, mais trabalho e assim por diante. Legal? Não vou salvar isso aqui, tá? Se vocês quiserem, na pasta lá, Bitmaps, eu deixei outros cabelos, tá? Acho que está como recorte de cabelo, se eu não me engano. Deixa eu pegar a pasta do curso mesmo. Photoshop sem mistérios, imagens. Ó, tem essa aqui que dá para cortar legal. Eu já fiz o teste. E cadê os recortes de cabelo aqui? Aqui, ó. Cabelo 03, 02, 01. Faça um teste com isso, tá? Tem cabelos que é muito mais fácil, tá? Esse aqui é aquele cabelo chato mesmo de trabalhar. Legal, pessoal? Então, essa nossa quinta aula de recortes, nós praticamente finalizamos, tá? Vamos trabalhar isso em todas as aulas. Na próxima aula a gente vai trabalhar com as ferramentas de crop e com as ferramentas de blocos, tá? Blocos acho que nesse momento não, porque não vai ter muito sentido. Mas vamos começar a trabalhar com esse bloco aqui também, que são as ferramentas de correção e acerto da imagem, ok? Até a próxima aula, então.